Olá pessoal, estamos aqui de volta com os tutoriais de 3D Max. O último tutorial que a gente falou foi sobre modelagens. A gente falou sobre toda a modelagem do livro, das páginas, marcador, livro aberto, fechado. E agora nós vamos começar a trabalhar as texturas desses nossos livros, tá? Textura de capa, textura das páginas e já pensando na iluminação mais para frente, fazer essas texturas já pensando na iluminação. Então a gente vai começar com o mapeamento, porque não adianta a gente simplesmente pegar uma textura, enfiar aqui e aplicar ela no objeto sem fazer um mapeamento adequado, porque não vai funcionar, ok? Não adianta, porque não funciona, fica tudo esquisito. Então vamos começar o seguinte, vamos começar por uma parte que talvez seja um pouquinho mais complicada, porque a texturização do livro aberto vai ser mais fácil, a do fechado é um pouquinho mais complicada. Então vamos relembrar alguns comandos, tá? Isolar o livro e fazer o mapeamento dele. O isolamento do livro, então vamos lá, eu não vou ficar entrando muito em detalhes, tá? Para a gente isolar um objeto na cena, a gente aperta o Alt Q, tá? E a gente fica só com o objeto que a gente vai trabalhar, tá? Aqui esse livro ele está agrupado, tá? Nós temos dois objetos aqui dentro, que são as páginas e a capa, né? Capa e contracapa, tá? Então, relembrando aqui a dica que eu dei, o que eu costumo fazer, se as pessoas quiserem seguir, é que quando um objeto ele está agrupado, eu deixo o nome dele escrito todo em letra maiúscula, tá? Assim fica fácil identificar que é um objeto agrupado. Então vamos abrir o grupo, tá? Então agora aqui a gente tem, ó, a capa e a gente tem as páginas, tá? Então vamos fazer primeiro essa capa aqui. Vamos lá. Vamos mapear ela, né? O primeiro passo que a gente precisa fazer, lembrando aqui que a gente colocou o shell, vamos isolar agora só a capa, tá? Aqui, ó, só a capa para a gente olhar, tá? A gente colocou aqui o shell, que o que ele faz? Ele cria uma espessura na capa do livro, certo? Certo. Então, se a gente tirar... E aqui o extrude que a gente fez. A gente desenhou a capa do livro só com uma linha, deu o extrude para criar a capa inteira, e depois deu o shell para dar o voluminho ali de altura, tá? Nesse momento a gente não precisa do shell, a gente precisa do extrude e da linha. Só que a gente não consegue mapear assim, tá? A gente teria um certo probleminha aqui. Vamos ver. Ou não. Conseguimos. Podemos mapear sim. Então vamos lá. Essa é uma novidade até para mim. Ele mesmo estando em linha, a gente consegue fazer o mapeamento aqui. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente fazer com que ele seja visível para o mapeamento. Então a gente usa aqui esse recurso que chama UVW Map e ele se encontra aqui na lista de modificadores, tá? Você vai aqui na lista de modificadores, você aplica o UVW Map, tá? Muda aqui o sistema dele de mapping, de mapeamento para box, porque do jeito que ele está entendendo que é um plano, isso daqui a gente não vai conseguir mapear direito. Box, o que acontece? Olha lá, você vê que ele tem uma linha, essa linha aqui, ó, que é a área que ele está mapeando. Se a gente deixar como planar, a forma como está aqui, ele estaria mapeando um plano, e não é isso que a gente está fazendo, a gente está mapeando um box, é uma caixa, né? A grosso modo é isso. Então a gente passa aqui o mapeamento para box, tá vendo? Ó, tá vendo que ele já passa a envolver todo o objeto. Então, aqui a partir desse momento, você vai conseguir mapear a parte de cima, as laterais, a parte de baixo, porque ele está entendendo o mapeamento como um box, uma caixa, tá? E num segundo momento a gente tem que aplicar aqui esse Unwrap UVW, que também vai estar aqui na lista de modificadores, lá embaixo, Unwrap UVW, tá? É a partir desse Unwrap UVW que a gente vai conseguir fazer o mapeamento e aplicar a textura de forma correta com o que a gente vai fazer
no Photoshop, tá? Sim, Photoshop vai entrar aqui. Então vamos lá. Aqui dentro do VW Map, a gente tem que transformar esse negócio aqui, deixar plano para fazer o mapeamento. Então você vem aqui, ó, Open UV Editor, abriu esse negócio esquisito aqui, tá? Para facilitar a nossa visualização, a gente tira esse quadriculado do fundo, tá? Para desativar o quadriculado, clica aqui, ó, tá? E vamos organizar as coisas aqui. Desmarca essa opção aqui, ó, é para ignorar o backface. Então, ou seja, se eu vou, as ferramentas aqui são parecidas com o Edit Poly, tá? Se eu for selecionar só polígonos, tá? E clicar aqui, arrastar, eu selecionei polígonos. Porém, ele pode, dependendo do objeto que a gente vai estar trabalhando, ele pode não selecionar tudo, porque aqui está marcado para ignorar as faces de trás. Então, dependendo de como é o nosso objeto, se a gente deixar isso aqui marcado, ele não vai selecionar todas as faces. Então é interessante, se você quer selecionar o objeto inteiro, então desmarca essa opção aqui, ignore backfacing, e aí sim seleciona tudo, tá? A gente vem aqui, ó, vamos agora aumentar essa tela, tá? A gente vem aqui em Mapping, Flatten Mapping. O que vai acontecer? Você não precisa mexer em nada, você só dá o OK e ele separou as 3 partes do nosso livro aqui, tá? Ele separou, vamos ver aqui, ó, a capa, tá? A contracapa e aqui o tombo do livro, tá? Então, nós sabemos que essa é a capa e sabemos que esta é a contracapa. Então, nós vamos trabalhar assim. Seleciona aqui todos esses polígonos que estão aqui. Olha as ferramentas aqui, ó, para você poder girar. Então, aqui você tem que enxergar não mais como em 3D, você passa a enxergar aqui como sendo 2D, tá ok? Então, vamos lá. É como se fosse uma tela de Photoshop. Esse quadrado aqui é sua área de mapeamento. Tudo que tiver aqui dentro vai ser mapeado. O que tiver fora daqui não vai ser mapeado. Não adianta, que o mapeamento não pega. Essa é a sua área de trabalho, tá? Então vamos lá. A gente seleciona aqui o que seria a capa do livro. Tem uma ferramenta para rotacionar 90 graus aqui, ó. Você clicou, rotacionou, separa. Essa aqui é a contracapa. A gente rotaciona ela aqui também, tá? E aqui é uma mancadinha para a gente descobrir. A gente tem aqui o tombo do livro. A gente precisa brincar de ligar pontos, tá? Eu preciso ligar a capa ao tombo e o tombo à contracapa. Como é que eu faço para saber qual que é o lado que vai grudar aqui na capa e qual que é o lado que vai grudar aqui na contracapa? Você seleciona aqui a ferramenta de linha, de edge, tá? E seleciona aqui a última edge que está aqui embaixo. Tá? Você selecionando essa última edge, ele vai te indicar aonde está a correspondente para ele, aonde está a outra linha que ele vai poder ser ligado. Como é que ele faz essa indicação? Ele passa a linha correspondente para azul. Então aqui, ó, a gente não tem nada aqui. Se eu seleciono essa linha, aqui, ó, essa linha ficou azul. Então significa que essa linha, ela liga nessa daqui, tá? E, por consequência, essa linha daqui vai ligar nessa azul que está aqui desse lado. Então, já sabendo isso, a gente volta aqui para o polígono, gira, rotaciona aqui 90 graus e vamos fazer as ligações aqui. Vamos brincar de ligue os pontos. Olha lá, olha a linha azul ali selecionada. Então, a gente coloca bem pertinho, tá? Seleciona aqui essa linha. Selecionou essa linha, a próxima, a correspondente a ele ficou azul. E isso daqui, ó, é a linha para grudar, é a ferramenta para grudar uma linha na outra. Ele vai ligar a linha correspondente. Você clicou, ó, fica olhando aqui no meio o que acontece. Clicou, grudou, tá? Ficou uma coisa ligada na outra. E o mesmo você vai fazer deste lado aqui, com a capa, ok? Puxou para cá. A linha, né, para ficar tudo certinho. Pega essa linha aqui e gruda ela lá. Pronto. Com isso a gente já tem a capa, o tombo e a contracapa do livro. Seleciona tudo. Vamos só centralizar para ficar bonitinho.
Se você quiser ocupar aqui, no nosso caso, como a gente nesse mapeamento a gente só tem esse objeto, você pode dar um scale para ele ocupar melhor a área, tá? Então as ferramentas estão aqui, ó. Ferramenta Move, que é para você movimentar o mapeamento. A ferramenta Rotate, que aí você consegue rotacionar livremente o objeto, tá? Tem a ferramenta Scale, que é essa daqui. Você escalona o objeto de forma proporcional, ok? E a gente tem essa ferramenta aqui que é a Freeform Mode, que aqui ela é uma forma de você escalonar o objeto, só que você pode, ó, você pode deformar ele, tá? Nesse nosso caso aqui, ela não é útil, porque da forma como nós estamos fazendo agora, na forma como nós fizemos agora, ele está mantendo as proporções do livro, tá? Se você mexer com essa ferramenta aqui agora e fizer isso daqui, na hora que você aplicar o seu mapeamento, ele vai ficar todo distorcido ali no livro. Não faça isso, tá? Do jeito que a gente fez aqui, selecionou todos os polígonos, fez o Mapping Flattening Map, ele já faz o mapeamento proporcional, ele não vai distorcer nada da textura na hora que a gente aplicar ela, ok? Então vamos deixar ocupando o espaço inteiro aqui. Essa é a nossa capa de livro com o contracapa, tá? O mapeamento está pronto. Como é que a gente trabalha isso no Photoshop? Então vamos lá. Uma forma bem legal aqui, ó, você coloca esse quadrado que é a nossa área útil. A ferramenta de zoom aqui, ela funciona exatamente igual ao que a gente trabalha na viewport, tá? Os mesmos comandos. Você posiciona aqui então, ó, o quadradão da nossa área útil nessa tela aqui. E aí o que você faz? Você dá um print screen na tela. Você deu um print screen na tela, ok? Você vai abrir o Photoshop. Com o Photoshop aberto, você vai lá, né? Normal. File New. Ok. E aí você cola a print screen que você deu lá aqui, tá? Todo o resto é descartável, é aquilo que eu falei, a gente só precisa desse quadrado. Todo o resto a gente pode descartar. Então a gente vai lá, pega aquela... estou subentendendo que vocês sabem mexer no Photoshop, tá? Ferramenta Crop. Vamos arrancar fora o que a gente não precisa. Ok. Bom, pessoal, voltando aqui, eu tive um probleminha com a máquina, mas vamos lá. Eu peguei ali do mapeamento, eu dei aquele print screen na tela e trouxe aqui para o Photoshop só a área útil que a gente precisa, ok? Que é aquele do quadrado que eu mostrei lá no 3D Max, tá? Então essas áreas vermelhas são as áreas que interessam do nosso livro. Lembrando que desse lado direito aqui está a capa, aqui no meio está o tombo e aqui está a contracapa. Na minha última matéria ali no 3D Max eu passei alguns links de sites que são úteis para coisas de 3D, certo? Então de lá, num daqueles sites lá, tinha um site de textura e de lá eu peguei uma textura bem legal para a gente fazer a nossa capa de livro. Eu já deixei meio que preparado aqui no Photoshop para a gente não perder tempo com explicações aqui, tá? Então a textura que eu baixei é essa daqui, tá? Que a gente tem a capa do livro, o tombo e a contracapa. Eu só dei um ajustezinho aqui de brilho, contraste nas curvas e tal, e para poder deixar mais bonitinho, né? Porque ela tava meio feinha. Tá certo que a gente quer deixar o livro com cara de velho, mas não precisa ser tanto. E então essa aqui é a textura que a gente vai usar. Eu separei aqui 3 camadas, né? Com coisas diferentes. Então nessa primeira camada aqui seria a nossa textura. É como o nosso livro vai ser visto, ok? Nosso livro vai ser visto desta forma, tá? Nessa segunda camada eu fiz o bump. O que é o bump? Lá dentro do 3D Max, o bump é uma forma de relevo, tá? E como é que esse relevo trabalha dentro do 3D Max? Tudo que é branco ele traz para cima e tudo que é preto ele leva para baixo, para formar o relevo, ok? Então você imagina que nessa textura aqui, que a gente tem essa areazinha toda trabalhada, tudo que é preto vai ser cavado, vai ser lá para baixo, e tudo que está nesse cinza
mais claro, próximo do branco, vai vir para cima, tá? Então a gente consegue ter um relevo trabalhado disso aqui na capa. E eu fiz uma máscara, que isso aqui é pra gente fazer uma brincadeirinha lá dentro do 3D Max pra gente ver se dá certo. A máscara, o que que acontece? Tudo que é preto, ele se a gente tiver uma textura, vamos dizer, dourada lá dentro do 3D Max e aplicar essa máscara nessa textura dourada, tudo que é preto, ele deleta o dourado, e tudo que é branco, ele vai manter o dourado, tá? Isso quando a gente estiver lá dentro do 3D Max vai dar para entender melhor. Então voltando aqui, essa é a nossa textura do nosso livro, da cara do nosso livro, ok? Então vamos salvar isso aqui como um JPEG, eu já tinha deixado salvo. Então você vai salvar numa uma pasta sua de texturas, é bom ter tudo organizado, tá? E essa vai ser a capa do livro, tá aqui, capa do livro fechado, já está tudo salvo, tá? Salvou, você pode deixar salvo também a textura do bump e a textura da máscara, tá? E eu vou dar mais um corte no vídeo aqui para a gente poder voltar lá para dentro do 3D Max, ok? Então agora, voltando aqui no 3D Max, né? A gente já tem as texturas ali que a gente fez no Photoshop. Então a gente abre o Material Editor. Como é que a gente abre o Material Editor? Aperta a tecla M, tá? Então aqui a gente já tem toda a nossa tela do Material Editor. E a gente vai criar o esqueminha para fazer a texturização da capa do livro, tá? Então vamos começar assim. Como eu tenho uma capa meio complexa, que vai ter o bump, que vai dar o relevo, a textura normal, tal, vamos trabalhar da seguinte forma. E a gente tem a parte externa da capa, né? Essa que está aqui fora, e a parte interna também. Então o primeiro passo é a gente vai usar um material Multisub Object. O que é esse material aqui? Ele é um material que a gente usa para mapear várias IDs, várias partes de um objeto. Então, como a gente tem a parte exterior, a gente tem a parte 1, a gente tem a parte interior, tem a parte 2. No caso do nosso livro são só essas duas, mas quando a gente precisa mapear algum objeto muito complexo, que precisa de muita textura, tá? A gente utiliza esse material, ok? Então aqui, no livro ali, então nós só vamos precisar de 2 materiais, tá? A gente não precisa dos 10 slots que nós temos aqui. Então a gente vem aqui, ó, set number, muda aqui para 2, ok? E ficamos só com 2 materiais, que é o que nós vamos trabalhar. Vamos nomear aqui o material para capa de livro, certo? E para cá a gente já vai puxar um material comum, tá? Muito importante aqui, esqueci de avisar, o render que nós vamos utilizar no final vai ser o Mental Ray. Então esse é o momento certo para a gente já fazer a troca para o render, porque o que acontece? Se a gente não trocar um render, a gente não consegue ter acessos aos materiais que são compatíveis ao Mental Ray, tá? Então você clica aqui no Render Setup, tá? Que é esse botãozinho que tem uma chaleirinha, um chipotezinho ali, ou você aperta a tecla F9, tá? Apertar a tecla F10, desculpa, a tecla F10, você abre o Render Setup, tá? Aqui nessa primeira tela do Render Setup, você desce todo aqui e vem na última aba aqui, ó, Assign Renderer. A gente muda aqui para Mental Ray, tá? NVIDIA Mental Ray. Deu OK. Pronto, agora sim a gente já tem acesso a todos os materiais que a gente precisa trabalhar, que são compatíveis com Mental Ray, tá? Então você criou um Multi-Sub Object. Você vai pegar o material básico do Mental Ray, é esse Arc Design, que é o que procura simular o mais próximo possível da realidade, os materiais, tá? Este material, o Material Editor, ele trabalha em forma de esquemas, parecido com um organograma, tá? Então você vai pegar esse primeiro material, que vai ser o material da capa, externo da capa, e vai aqui, ó, liga aqui no número 1, tá? Na nossa capa, livro número 1, tá? E aqui, nesse material, nós vamos aplicar a textura que a gente criou ali no Photoshop, que seria essa capa de livro aqui, tá? Você pode simplesmente arrastar para cá. Ó, arrastou para cá, ela já veio, tá aqui. E você aplica ela aqui no Diffuse Color Map. Clicou, tá?
Então vamos visualizar aqui. Ó, tá? Então você aplicou ela aqui no material e ela já passa aqui. Por que ficou quadriculado? Porque você tem material no slot 1, tá aqui, e não tem material no slot 2, está preto. Tá? Você aplicou ele ali, e aqui você aplica também o bump, que é aquilo que eu te falei, que dá um certo relevo para o nosso modelo. Porque imagina se você tivesse que fazer, vamos dizer, se você tivesse, você não vai colocar esse monte de detalhezinho na modelagem, isso é impossível de ser feito, seria muitíssimo trabalhoso. Então você coloca o bump, que é aquela segunda textura que eu fiz, que está aqui, que é aquele esquema que eu te falei. Tudo que for preto ou mais escuro, tá? Ele joga para baixo. O que for branco ou mais claro, ele traz para cima, criando um relevo. Então vamos colocar ali, tá? E eu jogo ele aqui no bump. Ó, vamos ver o que vai acontecer aqui com a nossa imagem. Olha. Vou colocar o bump, eu fico olhando ali. Coloco o bump. Olha lá, aparece um relevo, tá? Isso aqui vai ficar bem mais visível quando tiver aplicado no nosso objeto, ok? E aqui, tá? E vamos setar algumas coisas para ir adiantando para quando a gente for fazer o nosso render, tá? Então aqui o que acontece? A nossa capa ela não precisa ser totalmente reflexiva, cheia de brilho, tá? Nós estamos falando de um livro antigo, então a gente pode deixar aqui pouquíssimo reflexo. Olha, reflexo 0,2. Glossiness é o quão brilhante é esse nosso objeto. Ele não precisa ser tão brilhante, então a gente pode baixar aqui, ó. Se a gente for baixar para 35 e aumentar os samples para 32, ele fica isso aqui é para deixar o brilho borrado, tá? A gente pode baixar aqui ainda para 1. A gente deixar para 0,2, tá? É bem pouquinho e o brilho fica borrado, que é para deixar com cara mais antiga, ok? E aqui embaixo a gente pode vir, ó, em Special Effects. Aqui a gente ativa, que é já para quando a gente for fazer, pensando já no render final, ok? O Ambient Occlusion, tá? A gente muda aqui esse valor para 50 centímetros, que é o quanto o Ambient Occlusion vai influenciar. O Ambient Occlusion, quando nós formos fazer o render, eu falo mais um pouco dele. Nesse momento o que você precisa saber, são esses números e a configuração que a gente faz. Quando for mexer no render, a gente entra em detalhes sobre o Ambient Occlusion novamente, ok? E aqui a gente mexe no bump. Se a gente não quiser que o bump fique muito forte e tal, a gente pode abaixar isso aqui. A princípio vamos baixar para 0,1 e depois a gente vê no render final, vai dar para saber se ficou legal ou não. E esses ajustes vão sendo todos refeitos na hora do render. Nesse momento a gente precisa aplicá-los, ok? Então nós temos aqui todo o material que vai ser aplicado no nosso livro, tá? Então vamos aplicar ele aqui, vamos ver o que acontece. A gente tem aqui o livro e a gente vai aplicar a partir desse material chave aqui. Então você jogou a textura dentro de um material do Mental Ray, tal, e esse material do Mental Ray você jogou nesse outro material Multi-Sub-Object. O que deve ser aplicado no livro é esse material Multi-Sub-Object, tá? Que é o material chave. A gente aplica ali, Assign. A gente pode colocar para visualizar ele, se a gente quiser ver na tela, Show Shaded Material, tá? Olha, aparece ali, só que na tela não aparece o bump. Aqui na Viewport não aparece o bump. O bump só aparece no render. Então vamos renderizar, lembrando que a gente não tem luz, não tem nada. Vamos renderizar para ter uma ideia de como está indo aqui o nosso trabalho, ok? Beleza, olha, já temos o render aqui, para a gente ter uma ideia de como ele está ficando. Como nós não temos uma iluminação configurada na nossa cena, então a gente não vai conseguir ver ainda muito bem os detalhes do bump, porque ele não tem iluminação, então ele não está gerando sombra, né? E o bump só vai ser visível quando a gente tiver sombra, ok? Uma coisa que agora aqui todo mundo reparou, a textura que a gente aplicou, ela está sendo aplicada na parte externa do livro e na parte interna. Poxa vida, não é isso que eu quero no nosso livro, né? Então, se eu quero fazer uma textura diferente para a parte
externa e para a parte interna, se eu quero texturas diferentes para ambos os lados, ok? O que a gente vai fazer? A gente aplicou aqui, olha, um multi-sub-object com 2 slots, tá? E nós temos aqui no nosso objeto o shell, que é o que gera o volume. Se eu desativar, nós só temos um plane. Se eu ativar, nós temos um volume, que é a nossa capa, que é mais grossinha. No shell, nós temos configurações de materiais. Olha só que legal. Inner Material, que é o material interno. Outer Material, que é o material externo. E se eu quisesse colocar um material aqui na borda, o Edge Material. No nosso caso, que é aqui do livro, nós só temos o material interno e externo, não vamos precisar mexer na borda, tá? Então vamos utilizar aqui como Inner Material o número 2, que é o slot que por enquanto está vazio, e o Outer Material o número 1. E o Edge Material a gente não marca, porque ele assume o material 1 como sendo o do Edge Material, tá? Então, como a gente não tem aqui um segundo material no nosso slot, a gente cria, eu separei uma textura aqui, tá? A gente pode usar esse tipo de textura como se fosse um cartonado, certo? A gente joga aqui e coloca no slot 2. Desculpa, precisa ser criado um material, ok? O ArcDesign e aplicar a textura no ArcDesign, tá? Se você quiser criar um material do ArcDesign com a mesma configuração que foi feita aqui na capa, só que com outra texturinha, né, com outra arte, você nem precisa puxar daqui o ArcDesign para a nossa tela. Você pode duplicar esse que já existe, tá? Como é que eu duplico? Você aperta e segura o Shift, clica e arrasta, ok? Clicou e arrastou, tá? E aí você só tira os links do material antigo, porque você duplicou tudo. Você tira o link do material antigo e puxa aqui aquela nossa textura cartonada, tá? Textura cartonada, você coloca aqui no Diffuse, tá? E aí você liga o Diffuse no slot 2, ok? Tá lá? Ele aparece aqui e já aparece aqui. Vamos fazer um renderzinho aqui para entender se isso funcionou? Então vamos lá. Terminado o render, olha aqui, a textura de dentro é diferente da textura que está fora. Agora tem outro negócio que me incomoda. Tá vendo que os cantos estão muito retos, né? Tá parecendo uma tábua, não tá parecendo uma capa de livro. Isso pode ser resolvido aqui, ó. Se você vem no material onde você aplicou a textura da capa do livro, tá? Você tem aqui, ó, Round Corners. Você clica aqui, o que acontece? O valor que você colocar aqui é o quanto ele vai suavizar esses cantinhos, tá? Então a gente pode colocar a princípio, sei lá, vamos ver aqui, um valor que fica legal. A gente pode colocar 0,2, tá? E você pode colocar nesse aqui também a mesma coisa, Round Corner 0,2. E vamos renderizar aquele pedacinho ali, vamos renderizar de novo para ver como é que tá. Voltando então, ainda não está muito legal, acho que precisaria suavizar mais um pouco. Você volta lá no material, tá? Você pode aumentar esse valor, vamos ver se a gente marcar o Blend with Outer Materials, tá? E aí você tem que fazer vários testezinhos para até chegar num valor que você acha que fica legal, ok? Ok. Esse também vai ser um efeito que vai estar mais visível quando tiver com o render final, iluminado, tudo melhor, tá? Feito isso, nós temos o bump, nós temos a parte interna da capa, nós temos a parte externa da capa, e nós temos a arte que eu deixei separada, que era uma máscara, para o caso da gente querer colocar um material dourado, alguma coisa, uns filetes dourados na nossa capa de livro. Como é que a gente faz isso? Vamos supor que eu quero substituir todas essas partes que ficaram em preto, eu quero substituir por dourado. Como é que eu faço isso, né? Então, se eu fosse substituir por dourado, eu teria que criar uma nova arte, uma nova camada aqui. Uma nova camada não.
um novo material que se chama Blend, tá? Ele vem com padrão aqui com 2 materiais, você pode tirar fora. E aí o nosso material da capa ele não estaria mais ligado direto ao Multisub Material, tá? A gente ligaria o material da nossa capa aqui no slot 1 desse Blend, tá? E o Blend nós ligaríamos aqui no slot 1 do Multisub Material, tá? Aqui no Blend a gente teria o primeiro material que é o da capa normal. Aí sim nós criaremos um segundo material, vamos dizer, dourado. Então ok, pega esse copper aqui que tem alguns templates já prontos dentro do material. Quando você está aqui dentro do material ele aparece aqui, certo? E aqui você tem alguns templates já prontos de material que você pode usar. Então vamos dizer, vamos usar aqui esse copper. Esse copper é um material dourado. Quer ver? Tá vendo? Olha, é um material dourado. A gente joga ele aqui no Material 2, tá? Então tem no material dourado aqui, só resta colocar uma máscara. Tá vendo que temos um slot aqui, ó, Mask, tá? Você pode puxar aquela terceira texturinha que eu deixei pronta, aquela terceira arte que eu deixei pronta aqui, ó. Mask capa de livro, tá? Você puxa pra cá, joga aqui. Ó, ela já vai estar aqui. E aí aplica ela aqui no Mask. O que vai acontecer com essa textura? Aqui, tá? As partes que eram pretas vão ficar douradas. Para não ficar muito chamativo, a gente faz aquele esquema lá. Tira um pouquinho do brilho, ok? Deixa eu pegar aqui, ó. Você pode diminuir o brilho aqui para 0,3. Você passa aqui, ó, o gloss, né? Você pode diminuir para 35 para ele ficar fosco, tal, né? Aqui a gente já deixa acertado também o Ambient Occlusion já para os próximos, para quando a gente for fazer o render, né? E ele já vai, e você vai aplicar aqui na capa o Multisub Object novamente, só para ter certeza, e vamos fazer um render para ver como ficou, ok? Então, olha lá, toda aquela parte preta agora ficou com outra cor. E o relevo mesmo do bump, a gente só vai, que nem eu tinha falado, a gente só vai conseguir ver depois com a iluminação final, tudo direitinho. Vamos deixar do jeito que está então agora, tá? Então toda a texturização da capa do livro está feita. A gente pode voltar para a nossa tela normal com todos os objetos. E agora a gente precisa fazer a texturização das páginas, que são essas aqui, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos abrir o Material Editor de novo, tá? Então aqui, ó, o que você pode fazer? Como ficou o nosso Material Editor? Aqui, ele ficou dessa forma, tá? Então vamos deixar organizadinho, pá. Puxar pra cá, aqui, ok. Aqui a gente pode nomear, o Material Editor permite você trabalhar com várias abas. Então para não fazer confusão, para não ficar tudo bagunçado, a gente pode deixar a aba de capa e cria uma nova capa, uma nova aba para páginas, tá? E aqui nós vamos criar um novo material para as páginas. Como esse livro vai estar fechado, tá? Não vamos ver a página interna dele, a gente só vai ver a lateral. Então a gente só vai criar um material para a gente ver o relevinho das páginas ali, tá? Então vamos fazer assim. Deixa eu pegar aqui. Vamos criar um material normal, o ArcDesign Material normal, tá? Ele está aqui. Vamos deixar ele branco, tá? Ok, branco. Depois como o livro é envelhecido, a gente troca as cores, mas a princípio branco, tá? E nós vamos fazer todo o resto aqui. Vamos ver. Vamos lá. Então aqui eu tenho um material comum e eu vou criar uma composição para essas páginas que vão ficar sendo vistas aqui, tá? Porque se você olhar um livro de lado, vamos ver aqui onde que eu tinha deixado todas aquelas referências. Então, aqui, referências, tá? Então se você olha o livro de lado, você vê aqui, ó, todas as linhas, né? São todas as páginas, tal, né? Você vê todas as páginas marcadas ali. Então vamos criar aqui um material composto. Você puxa aqui, ó, tem um material composite.
você puxa para cá, tá? Não vai ser esse, perdão. Nós vamos puxar o que está aqui, ó, este composite que está aqui. Olha só, tá? Você puxou este composite que está aqui, você tem layer 1, layer e a máscara da layer 1. E eu vou precisar de mais layers, mas eu vou explicar isso aqui. Esse composite você vai aplicar aqui no Diffuse, tá? Aplicou ele no Diffuse. E aqui, o que, que a gente vai fazer? Existe um materialzinho, um mapa, que chama Tiles. Vamos pegar o Tiles. Abriu ele aqui, tá? São essas linhas. E nós vamos, e aqui, ao invés de usar ele quadriculado do jeito que está aqui, nós vamos usar, deixa eu pegar, nós vamos usar ele como só linhas, tá? Então aqui 0. A gente dá um update, olha lá, só linhas. E você vai aplicar este material aqui na layer 1. Esse mapa, você vai vir aplicar ele aqui no composite, na layer 1, tá? Update. Aqui. E aqui a gente dá um update também. E ele começa a aparecer lá, tá? Então, esse material aqui, esse mapa de composição que você está fazendo aqui, você vai aplicar ele aqui no Diffuse e vai aplicar ele também no Bump, que é para gerar aquele esquema de altura, né? De relevo, né? Então, se eu tirar ele aqui do Diffuse, olha, você já consegue ver aqui, ó, que ele cria um relevo no material, tá? Diffuse, no caso aqui, é só para a gente deixar mais visível o que a gente está fazendo. Ok? Então, a gente vai vir aqui no Tiles e vai mudar algumas configurações para ficar mais com cara de livro. Porque se eu aplicar da forma que está, não vai ficar legal. Tá? Então, vamos ver aqui, se eu fosse aplicar, como é que ele ficaria aqui. Deixa eu marcar do Show Visible e vamos aplicar aqui no livro. Tá? Ah, faltou uma coisa importantíssima aqui no nosso livro, nas nossas páginas. Faltou fazer o mapeamento. Tá? Então aqui, o que, que a gente faz? Olha, a gente faz esse UVWMap, que está na lista de modificadores, e eu tenho um atalho aqui. Eu coloco o UVWMap, coloco como box, igualzinho que a gente fez na capa, ok? E vou marcar a opção nenhuma, vou marcar nada. Feito aqui o VWMap, eu vou pegar nossa textura e vou ver por que não funcionou. Então, aqui, olha, o que acontece? Eu descobri o que estava acontecendo, que a textura não está caindo, porque o que acontece? Ela tem que cair aqui na horizontal, ela tem que ficar seguindo essas linhas, né? Para a gente poder ter o nosso objeto funcionando direitinho, para a gente ter a textura legal e o livro ficar com cara de que tem páginas aqui, né? Então, vamos ver aqui, ó. Ela está lá, só que ela está bagunçando aqui, tá vendo? Tá aparecendo textura. Se eu renderizar isso do jeito que está aqui, o que acontece? Não está com cara de livro, tá tudo bagunçado, né? Então eu tenho que vir aqui no mapeamento onde está o VWMap e eu tenho que mudar aqui, ó, de Map Channel, mudar para Vertex Color Channel, tá? E aí sim, o nosso livro fica do jeitinho que tem que ser, tá? Olha lá. Ok? Essa parte de cima a gente pode ignorar, porque aqui a capa vai estar cobrindo, tá? Nesse caso aqui a gente pode ignorar, não tem problema nenhum, porque a capa vai cobrir e não vai nem aparecer no render, tá? Então a gente precisa aumentar a quantidade de linhas que nós temos aqui, tá? Então onde a gente mexe isso? Vamos colocar de um jeito que a gente consiga enxergar tanto a viewport como nossas texturas aqui, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, você volta aqui no Tiles, que é onde a gente estava editando originalmente, né? E você vai aumentar a quantidade de tiling aqui. Esse tiling que tem aqui é a quantidade de repetições, tá? Então, se a gente está marcando aqui que a gente tem 4 linhas verticais, a gente aumenta isso aqui. Se a gente colocar aqui 2, a gente passa a ter um total de 8 linhas. E assim sucessivamente. Como um livro tem muitas páginas, a gente pode aumentar isso daqui para 20, tá? Olha como que fica aqui, ó. Tá vendo? Vamos dar uma olhada no render.
Isso aqui só quando tiver com a iluminação é que a gente vai conseguir enxergar legal o bump que está aplicado aqui. Sem um render, sem a iluminação, vai ficar bem difícil. Mas é importante a gente já saber as configurações e depois na hora que tiver a cena iluminada, tudo, a gente pode voltar e editar, não tem problema nenhum. Mas vamos deixar a princípio aqui, ó, 20 no tiling, tá? Eu mudei as cores aqui, né, de branco para aqui para branco e aqui para preto, estavam em tons de cinza, né? E aqui eu coloquei 4 linhas na vertical, certo? Então, deixa eu pegar aqui, está feito isso. E aqui esse é o nosso material de composição, tá? Só que vai ficar, isso daqui quando você for ver a cena final, ele vai ficar muito perfeitinho, né? E o livro tem irregularidades, tá? Ó, eu dei um zoom aqui para a gente poder enxergar mais de perto as páginas do livro. E para a gente conseguir fazer imperfeições e irregularidades, por isso que eu coloquei o material composite, tá? No segundo slot, que está aqui, nesse segundo slot, seria uma máscara para esse primeiro. Então a gente não vai fazer nada. A gente vem aqui no material composite, 2 cliques, né? E cria mais uma layer. Ó, você clicou aqui nesse sinalzinho de mais, ele cria mais uma layer aqui embaixo, tá? Nessa layer de baixo, nós vamos colocar outro tile. Então a gente pode até copiar o primeiro. Desceu aqui, tá? E joga aqui, ó, no layer 2, a gente joga esse tile que a gente acabou de copiar, tá? Ele está exatamente igual ao primeiro, tá? Exatamente igual ao primeiro. Só que aí a gente inverte a situação. A gente vai mudar algumas coisas aqui, vai fazer o inverso para conseguir relevos diferentes do primeiro. Então a gente aumenta esse número aqui de 20 para 25, para conseguir ter uma variação maior, tá? E a gente vai inverter as cores que estão aqui, ó. Essas cores a gente vai inverter para o branco, a gente vai passar para preto, tá? E aqui no que seria, a gente poderia voltar para branco, ficaria o inverso. Só que aí a gente vai colocar, aqui é que a gente vai fazer a irregularidade. A gente pega um outro map que tem aqui, que chama celular. A gente pega esse celular, que está aqui, ó, que é um monte de manchinha. Aí a gente pega ele e coloca ele aqui, ó, no ground, que é essa segunda textura que está aqui. E aí a gente cria a irregularidade para ficar com falhas, para dar uma cara um pouquinho mais real para a coisa, tá? Então, colocou ele aqui. Vamos ver como é que está ficando. Então a gente começa a ter algumas irregularidades um pouco mais diferentes, né? E aí, para ajudar, aí a gente tem aqui uma camada na layer 2, chama Mask. E aqui a gente vai colocar mais um mapa diferente que a gente tem aqui, que se chama Dent. Vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Tá vendo? Ele é parecido com o Cellular, mas para criar mais um pouquinho de irregularidade nas nossas texturas, tá? Vamos ver. Aqui no Dent, a gente mexe alguns parâmetros, porque ele vem muito gigante. E aí vai ficar esquisito lá na nossa textura, tá? Então o que a gente faz aqui? A gente vai mexer aqui no tiling dele, a gente vai colocar 10, para ele ficar com bastante repetição, tá? O size dele a gente não precisa mexer nesse momento. Aqui é a força dele e a quantidade de interações, tá? Preto e branco, que são as cores. Vamos ver o que acontece. E aí a gente passa a ter irregularidades aqui na página. Quando tiver iluminado, é aquilo que eu falei, vai dar para ver melhor. Nesse momento, será dessa forma, tá? Então nós temos ali as páginas. Isso tudo, assim, às vezes talvez não fosse necessário colocar esse monte de coisa, tá? Se quiser simplificar agora para a gente poder visualizar e trabalhar, a gente pode desativar essas duas layers, desfaz o link dessa layer e dessa máscara e deixa só as páginas ali normal, tá? Com isso já se resolve um problema, já temos as páginas, tá? E a gente já pode passar para uma próxima etapa. Vamos devolver aqui a capa do livro, fechar o grupo, tá?
e aí a gente já consegue ver, dar uma visualizada aqui. Eu vou pôr um render básico aqui pra gente ver, ok? Feito o render, ó, já começa a pegar alguns probleminhas, mesmo sem iluminação, tá? Esse material que a gente colocou nas páginas, ele está com reflexo ativado, ó, ele está refletindo outras coisas. Página, papel, não reflete. Então, a gente pode voltar lá no material, tá? Que a gente está criando dessas páginas, que é esse aqui. E olha, ele ficou aqui com reflexo 0. Tira o reflexo, tá? E aí a gente pode acertar aquelas mesmas configurações que a gente fez no outro material de Ambient Occlusion, coloca 50, tá? Isso daqui é para ele criar o Ambient Occlusion exato, que ele se utiliza das cores de outros materiais para criar as sombras, tá? É legal deixar essa opção marcada. Quando tiver com tudo iluminado, o render configurado, tudo, a gente vai falar sobre todas essas configurações de novo para você entender o porquê que a gente faz isso, tá? Inclusive a gente pode fazer nos outros materiais que a gente tinha criado. Eu não marquei, a gente já pode marcar, tá? Que vai ser útil no futuro, ok? Deixa eu marcado. Então as páginas, já tem uma capa do livro e tá tudo certo nesse ponto aqui, tá? Vamos passar agora também para o livro aberto. Então, pessoal, aqui vamos ao nosso livro aberto, tá? Como é que a gente vai trabalhar as páginas desse livro aberto, a capa e tudo que a gente tem aqui, tá? Porque aquele lá é fácil, você fala, pô, aquele ali foi fácil fazer textura de página, né? Ele é todo reto, e esse aqui que é tudo sinuoso, cheio de curva, como é que a gente vai resolver isso? Então vamos aqui, ó. Isolei o material, eu isolei o objeto, e eu vou pegar aqui, também estava agrupado, então vamos abrir o grupo, Open, tá? E eu vou pegar essa aqui, ó, só o primeiro bloco de página, tá? O esquema é exatamente o mesmo, tá? Então eu vou descer aqui, eu vou desativar o Turbo Smooth. O Turbo Smooth era para dar aquela suavização de malha, né? Então eu desativo ele, não precisa tirar, só desativa, desce um nível aqui. Vamos colocar o VW Map, o mesmo passo que a gente fez no outro livro fechado, tá? Box. O fit é para ajustar caso ele tivesse ficado tamanho maior ou menor. E vou aplicar aqui nessas páginas, tá? Nessas páginas aqui eu não preciso fazer aquele mapeamento avançado com Unwrap. Aqui nessas páginas, que o principal são as laterais, eu vou aplicar, eu vou vir aqui, ó, onde está o VW Map, eu vou mudar também para Vertex Color Channel, tá? E eu posso fazer uma cópia desse mesmo material que a gente usou no livro fechado, a gente pode usar ele para o livro aberto. Então é aquele esquema, seleciona tudo, aperta e segura o Shift, arrasta. Você copiou exatamente o mesmo material, mesma composição, tá? Update. Aí eu vou pegar um material raiz aqui e vou aplicar ele no nosso bloco de páginas. Besteira. Desculpa. Vou aplicar ele aqui no nosso bloco de páginas, tá? Se eu colocar para visualizar, Show Shaded Material, olha lá, ele vem seguindo toda a curvatura das páginas. Por que que isso acontece? Porque eu marquei aqui no VW Map para ele seguir os pontos, ó, Vertex Color Channel. Se eu tivesse feito aqui pelo mapa, ele passaria reto. Olha só, passaria reto. Mas como eu marquei os vertex, ele segue a curva. Então se eu renderizar aqui, ó, só pra gente ver, olha que legal. Vamos pôr mais de perto, como tá sem a luz, não dá pra ver direito. Olha aqui, ó. Ele acompanha a curvatura do bloco de páginas, que é isso que a gente precisa, certo? Então a gente volta aqui o bloco e é só aplicar nos outros também a mesma textura, tá? Olha aqui, ele vem seguindo todas as curvas do nosso bloco de páginas, tá? Então,
Agora a gente vem para outra parte um pouco mais complexa. Esse tem páginas soltas. E como tem páginas soltas, a gente começa a ver coisas que a gente não precisaria ver. Como esse aqui. Acabou aparecendo as páginas, a parte interna aqui. E ficou com um defeito que a gente não quer. Certo? Olha lá. Está aparecendo as linhas ali. A gente não quer isso. Ali são as páginas do livro. Então, aqui a gente só muda uma coisinha. Para as páginas em blocos, para as páginas do livro, a gente bota aqui esse material multi-subobject. Tá? A gente vai colocar 2 submaterials. Tá? E vamos colocar assim, páginas abertas. Ok? E esse aqui passa a ser o número 2, esse material, que são das páginas das laterais, passa a ser o número 2, e a gente pega um material vazio, que a gente pode copiar, inclusive esse, e tira, desfaz os links, tá? Então nós temos a página em branco e aplica aqui no 1, tá? E aí o que, que a gente faz? A gente vem aqui no bloco, vamos separar os 3 blocos de novo aqui, isolando. Aí a gente só tem que numerar o que, que é material 1 e o que, que é material 2. Tá? Vem aqui no Edit Poly, a gente já deve ter feito isso, coisas parecidas nos tutoriais. Seleciona, olha, toda a borda do primeiro bloco. Esse aqui é material 2, olha, 7 e D2. Tá? Volta aqui na Viewport. Seleciona o inverso. Como é que eu faço para selecionar esse inverso aqui? Olha, sem clicar nada. O que, que eu faço? Eu aperto Ctrl I. Ele seleciona os polígonos inversos aos que estavam selecionados. Tá? E aqui eu coloco como ID 1. Ok? Então ó, você vê que ele já fez um mapeamento automaticamente. Ó, tá? O mesmo vale para esse daqui, para esse bloco. Então a gente pega aqui, seleciona toda a volta. É o ID 2. Ctrl I e é o ID 1, tá? Não funcionou? Porque eu preciso aplicar. E eu aplico o material. Esse aqui. Esse material eu aplico nesse bloco que ele não estava aplicado. E o mesmo para o terceiro bloco, tá? Seleciona as laterais, vem aqui polígono. Esse é o ID 2, Ctrl I, ID 1 e aplico o material. Ok? Olha lá. A gente volta e a página agora ela é só, ela está só com as linhas nas laterais e não mais nas páginas, tá? Isso a gente vai a gente mais para frente vai personalizar essas páginas aqui também. O mesmo se aplica ao outro lado, tá? Abre o grupo, open, tá? Já pode até ir fazendo aqui, ó. Mesma coisa para adiantar, já faz ali a mesma coisa que já fez naquele. Seleciona o polígono, os polígonos laterais, ID2, Ctrl I, ID1, tá? Eu vou fazer um cortezinho no vídeo, é só você repetir isso em todos os blocos, ok? Nos 3 bloquinhos ali, vou fazer um corte rapidinho. Bom, então pessoal, aqui para a gente poder fechar, tá quase chegando no finzinho, faltam só as páginas, né, essas páginas que aparecem, as páginas que estão soltas, para a gente poder fechar essa parte de texturização, né. Então vamos isolar uma página aqui para a gente dar uma olhada. Essa aqui é uma das páginas que ficaram vazias, né. Então vamos criar um material de página. A gente pode copiar, que nem eu já falei outras vezes, um material que já existe, né? E aqui a gente coloca um JPEG de página qualquer. Eu separei alguns aqui, vamos ver se vai ficar legal. Vamos lá, se vai ficar do jeito que eu estava pensando aqui. Aqui você faz o link da página para o material, né? Puxou daqui para cá para o Diffuse, o canal Diffuse, né? E aplica esse material nessa página. Vamos ver se vai dar certo.
Olha, parece, né, que vai ficar bem legal, né? Aqui, então nós temos uma página e a gente coloca. Eu tenho a segunda página desse mesmo desenho. Então a gente coloca ele aqui num outro material, tá? Arrastou aqui para dentro, linkou, aplica. Olha lá, dá certo, hein? Mais ou menos. Os desenhos não se encaixaram. E aí vamos tentar descobrir por quê, uma vez que um é continuação do outro. Vamos ver o que eu fiz aqui. As páginas estão sem o mapeamento, talvez seja esse o problema. Aqui, o VW Map, já vi que já deu uma mexida. A gente coloca box. E aqui a mesma coisa, o VW Map, box. Ok. Isso aí, tem as páginas aqui de cima e tem mais algumas páginas embaixo, tá? Aí fica a seu critério colocar páginas diferentes, né? Então vamos, já que a gente está fazendo uma coisa mais detalhadinha, vamos colocar páginas diferentes. A gente pode copiar, não tem problema algum, e troca por outras páginas. Aqui também é a mesma coisa, a gente pega um outro desenho. E aqui também pega um outro desenho. E aplica ali nas páginas que sobrarem em branco. Então a gente pega aqui. Box. Põe aqui o VW em todos eles. Certo? E vai aplicando as texturas que a gente acabou de montar. Clica aqui. Aplica essa aqui. E aplica essa ali. Então a gente já tem as nossas páginas ali nos livros. Dá uma olhadinha no render. Ok, aqui já com uma prévia do render. Olha lá, a gente já tem as páginas, já tem tudo ali bonitinho. Então agora, para fechar de vez, a gente pega esses blocos de páginas que a gente fez em branco. Todos eles, dá para ver uma paginazinha, a página superior ali. Então o que a gente faz? A gente pode isolar. O que a gente tinha feito? A gente tinha separado aqui o material. Vamos olhar o material dos blocos de página. E a gente deixou um material sempre em branco, que é o da página de cima. Então vamos botar uma página qualquer ali, só para preencher o espaço, né? Vamos pegar, pode ser essa aqui mesmo, não tem problema, vai ficar igual para todas, mas é uma página que não está totalmente visível, então não vai ter problema algum com isso, né? Deixa eu ver aqui, tá lá, e a gente vê que ela já aparece em outros lugares, em todas as outras páginas, né? Aí para completar, como o nosso livro está com as páginas amareladas, livro velho, né? A gente troca a cor. A gente troca a cor que está aqui nas laterais das páginas, que é esse tiles que está aqui. Em vez de branco, a gente põe um amarelinho, um amarelo envelhecido. Uma cor um pouco diferente.
Vamos ver se dá certo. Tá quase lá. Deixa aqui, escurece aqui um pouquinho ali, um pouquinho aqui, tal. Vamos dar uma olhada no render rapidinho. Ok, é basicamente isso daí, ó, tá vendo as nossas páginas, né? Outra coisa importante que a gente tem que fazer aqui nos materiais, dessas páginas que estão soltas, são essas que estão aqui em cima, eu esqueci, ok? Então vamos voltar aqui, a gente tem que marcar, existe uma opção aqui, ó, Advanced Rendering Option. Então vamos selecionar um material qualquer da página, aí você vem aqui embaixo, o material básico ele abre aqui em cima, você desce, aí você tem aqui Advanced Rendering Options, tá? E desmarca essa opção aqui, Back Face Culling. Desmarca ela em todas essas texturas que você criou, ok? Vou dar um cortezinho, é só replicar para todas elas, tá? Por que que a gente faz isso, tá? Então vamos fazer um comparativo aqui, ó. O último render que a gente fez foi esse aqui, tá? E nós vamos fazer mais um render, vamos clonar essa janela. Fazer mais um render para entender a diferença. Apesar de que aqui não tem iluminação, a gente não vai perceber isso, tá? Só vai perceber quando tiver com uma iluminação já montada na cena. Quando você desmarca o Backface Culling ali no material, esse objeto, essa página, vamos dizer aqui de cima, ela vai gerar sombra. Se você deixa aquela opção marcada, a luz passa direto e ele não gera sombra aqui dentro, tá? E com essa opção desmarcada, ele vai gerar a sombra em cima das outras páginas, ok? Então é isso daqui, e aqui faltou só essa capa aberta, a capa aberta do livro, tá? Que vai funcionar exatamente igual à capa fechada. A gente tem aqui o objeto, a gente vai colocar o VW Map em forma de box, tá? Do mesmo jeito que a gente fez lá. Vai fazer o unwrap exatamente igual ao que a gente fez na capa de livro fechada, tá? Desmarca aqui tira aqui o quadriculado, se você achar que fica ruim. Desmarca essa opção para poder selecionar todos os polígonos, senão ele não seleciona tudo. Seleciona todos os polígonos da capa do livro que está aberta. Aí você vem aqui em Mapping, Flatten Mapping, não mexe em nada, dá OK, tá? E aqui você tem a capa do livro aberta, tá? Ah, detalhe importante. Esse unwrap você faz abaixo do shell, tá? Por quê? Porque senão ele vai querer mapear todas essas laterais do livro e não tem necessidade de fazer isso, ok? Você só precisa mapear a parte de cima e a parte de baixo. Unwrap, então voltando, fez um unwrap, tá? Abriu a janelinha de edição da UV, tira aqui, seleciona os polígonos, Mapping, Flatten Map, e tá aqui, ó, a página, inclusive, já está todinho mapeado, já está todo ligado, tá? Que ele já está pronto para ser mapeado. Aí é aquele mesmo esquema que a gente fez no livro fechado, tá? O quadradão é a área útil, coloca num tamanho que esteja de acordo, tá? E é exatamente igual. Print screen, joga no Photoshop, cria uma capa legal, cria contracapa, tá? E exatamente do mesmo jeito que a gente fez com o livro fechado, tá bom? Não vou fazer isso agora para não alongar o vídeo, mas fica como um treinamento para quem acompanhou até agora. Se conseguiu fazer o mapeamento do livro fechado, faz o mapeamento do livro aberto também, que é exatamente a mesma coisa, ok? E aí você aplica aqui esse mapeamento que você fez para esse livro fechado, você aplica nos outros, tá? Você pode fazer exatamente igual, se você não quiser nesse momento, como é só um estudo, não se preocupa com isso, ou você cria mapeamentos diferentes para os outros livros também, para ficar bonitinho, criar um realismo melhor ali para a cena, capas diferentes em todos os livros, ok? Beleza, então eu acredito que esse tutorial de texturização e mapeamento a gente termina aqui, tá? O próximo tutorial eu já vou vir com iluminação, tá? Nós vamos criar um estúdiozinho básico para poder criar uma iluminação e fazer uma iluminação de estúdio para a gente fazer testes dos fótons, e a gente já começa a trabalhar indiretamente com o render também, que é o Mental Ray. A gente vai trabalhar
praticamente as duas coisas, iluminação e render, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, que todo mundo tenha entendido. Se alguém teve alguma dificuldade e não conseguiu entender alguma coisa, posta ali embaixo nos comentários, tá? Ou me procura ali na minha fanpage, que eu vou procurar esclarecer e ajudar todo mundo que tiver dúvidas aí, tá bom? Então, uma boa semana para todo mundo, espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima.